nós vamos tomar um cafezinho e conversar com o João Magalhães. João Magalhães, editor-chefe do Jornal O Dia. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, aliás, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, João, nós temos aí a atuação de mais uma piauiense se protagonizando uma discussão no cenário nacional da política, a deputada federal Margarete Coelho. O que aconteceu? Ela relatou a lei das estatais, qual a novidade em relação a isso? Isso mesmo, Eliezer, novamente boa tarde para você, boa tarde a todos. A deputada federal piauiense Margarete Coelho, que inclusive recentemente foi eleita, né? Ela vai assumir a diretoria administrativa financeira do SEBRAE, mas ontem à noite foi a votação e a Câmara aprovou o novo texto de uma lei que altera, faz mudanças no que diz respeito à gestão das empresas estatais. São empresas, obviamente, que pertencem à União, né? No caso, ao governo federal, atuam ali em áreas estratégicas, como é o caso da Petrobras, BNDES, do próprio Banco do Brasil, enfim, são todas essas empresas estatais que tiveram algumas mudanças significativas no que diz respeito à sua gestão. Esse projeto, relatado pela deputada Margarete Coelho, alterou duas questões mais, vamos dizer assim, mais importantes. Uma delas, aumentou de 0,5% para 2% o limite de gastos em publicidade e em patrocínio por essas empresas, né? Petrobras, BNDES. Quadruplicou no caso. Exatamente, era 0,5%, né? 0,5%, e agora, todo ano, essas empresas têm o limite de gastarem com publicidade ou patrocínio um percentual de até 2% da sua receita, 2% do seu orçamento. A outra mudança, ela é bem mais política, porque o que ocorria antes dessa aprovação? Um político, ou seja ele que tivesse um mandato, ou apenas fosse ali um presidente de partido, um dirigente partidário, né, em algum município, enfim, ele só poderia ocupar um cargo em uma empresa estatal se ele cumprisse uma quarentena de 3 anos, ou seja, o cidadão foi, vamos supor, presidente de um partido político, ou ocupou algum cargo, ou trabalhou em alguma campanha eleitoral. Ele só poderia assumir um cargo em uma estatal passado 3 anos, era a quarentena. E ontem, com a mudança no texto, relatado aí pelo deputado Margarete Coelho, esse período de 3 anos foi reduzido para 30 dias. Ou seja, praticamente deixou de existir, né? Porque afinal de contas, 30 dias é um período muito curto, passa muito rápido, e com essa mudança, inclusive, Eliezer, é o que vai possibilitar que a Aloysio Mercadante, né, um dos nomes fortes do Partido dos Trabalhadores, da articulação que levou Lula a vencer as eleições, assuma o BNDES já no dia 1º de janeiro, como foi anunciado ontem pela imprensa nacional. Então, é de fato uma mudança significativa no que diz respeito às estatais, a gente sabe, e a gente sempre ouve falar muito na gestão das empresas estatais. É um assunto que interessa a todo mundo, porque quando a gente fala de uma empresa pública, a gente está falando de um serviço que atinge toda a população. Petrobras é o maior exemplo disso. Qualquer mudança na gestão da empresa impacta diretamente no preço dos combustíveis, algo que afeta toda a população, como é também o caso do próprio BNDES, que é um banco de investimentos, portanto, deve ser ali uma instituição que tem uma atuação estratégica para viabilizar investimentos que impactam também na vida de todas as pessoas. Então é um assunto bem importante com essas mudanças, sendo relatadas por uma piauiense, a deputada federal Margarete Coelho. Nós estamos em uma transição de governo que tem um olhar bem diferenciado para as estatais. É verdade. Um governo mais liberal e um governo que defende o fortalecimento desse tipo de empresa. A partir dessa legislação, já dá para concluir se as empresas saíram fortalecidas ou não? Olha, Eliezer, a gente pode dizer que a mudança ela foi mais política do que do ponto de vista da gestão, né? Todas essas mudanças elas estão possibilitando a facilitação da chegada de políticos no comando dessas empresas. Ela como você bem disse, a gente sai de um governo Bolsonaro que tinha um olhar muito pela privatização, né? Era inclusive uma meta do governo privatizar o maior número de empresas possível. Isso foi colocado em prática, inclusive a Eletrobras foi a maior empresa que foi privatizada nos últimos anos aqui nessa gestão do governo Bolsonaro. A gente está
em transição para um governo Lula, onde, pelo menos a proposta, o modelo defendido pelo governo para as empresas públicas é, de fato, fortalecimento delas nas áreas estratégicas. Então, essas mudanças elas foram muito mais políticas do que necessariamente de gestão dessas empresas. Então, para quem vai estar no comando político, é mais alternativa. Sim, inclusive a classe política comemorou muito, né? Porque você já imagina que antes, por exemplo, um político, um deputado, queria indicar alguém para um estatal, ele teria que procurar um técnico que não era vinculado a nenhum partido político, que não exerceu nenhum cargo em governo. Agora não. Espera só 30 dias, pode indicar, obviamente, qualquer nome que seja vinculado politicamente a alguém. É mais uma extensão da cartela de nomeações. Exatamente, é muito mais uma mudança ali, um jogo que altera e que fortaleceu a classe política do que necessariamente algo que tenha a ver com a gestão dessas empresas. E nem fala em orçamento ou em valor agregado, não, é mais apenas gastos em publicidade, que aumentou, gastos também. No período eleitoral, tem uma pequena mudança lá no texto que possibilita que em ano eleitoral a atuação dessas empresas seja mais flexibilizada também nessa área do patrocínio, nessa área dos gastos com publicidade. E a mudança mais significativa é exatamente essa, reduzindo a quarentena, que era de 3 anos, agora passa a ser de apenas 30 dias, um mês. O cidadão, por exemplo, preside um partido ou trabalhou em uma campanha eleitoral, só aguardar 30 dias e aí ele já pode assumir o comando de uma empresa estatal. Interessante, a deputada Margarete, como relatora dessa matéria, ela está saindo da Câmara Federal, não conseguiu a reeleição, sim, mas cumpre esse papel importante e conquistou um cargo na diretoria nacional do SEBRAE. Sim, e ela tem esse bom relacionamento com a cúpula da Câmara, né? É bom lembrar que Arthur Lira, ao que tudo indica, vai ser reeleito presidente da Câmara dos Deputados, e a deputada Margarete tem uma proximidade muito grande com ele, é do Progressistas, né? Mesmo partido, inclusive, do ministro Ciro Nogueira. Tem ali um cenário onde está todo mundo meio junto e misturado.